Durante 3 dias, um punhado de homens deteve o maior exército já reunido. Tudo parecia sob controle. O plano era perfeito. A geografia, a disciplina e o sacrifício estavam do lado grego. Então, sem aviso, tudo desmoronou. Como pôde cair uma defesa impossível de romper? Porque os persas apareceram onde nunca deveriam estar. Foi realmente o ouro que vendeu a Grécia? Ou foi algo muito mais profundo? A história aponta um traidor, mas raramente se pergunta o que o criou. Para compreender a queda dos 300, não basta olhar para a batalha. É preciso olhar para o homem que mudou o destino de 2 mundos. As Termópilas não eram apenas um desfiladeiro. Eram uma armadilha perfeita desenhada pela mente de Leônidas. Um corredor estreito entre o mar e a rocha, onde a superioridade numérica persa era anulada, onde milhares de homens eram obrigados a lutar como poucos. Ali, 300 espartanos, acompanhados por milhares de aliados gregos, levantaram um muro de carne, bronze e disciplina diante de um exército que superava em muito qualquer lógica humana. Xerxes havia trazido consigo homens de todo o seu império, medos, egípcios, babilônios, indianos, e ainda assim, dia após dia, eram empurrados para trás. As lanças gregas avançavam e retrocediam como uma só criatura. As falanges se fechavam sem fissuras, e os corpos persas se acumulavam no chão do desfiladeiro. Até mesmo os imortais, a guarda de elite do Rei dos Reis, foram rechaçados e humilhados naquele gargalo que convertia a força bruta em um estorvo inútil. Tudo parecia confirmar que o plano de Leônidas era infalível: resistir, desgastar, ganhar tempo para que a Grécia se organizasse. A liberdade do mundo helênico pendia daquele estreito caminho e durante 3 dias resistiu. Mas essa perfeição tinha uma fenda invisível. Não estava na falange, nem na moral, nem no valor dos homens. Estava no próprio terreno, na montanha que rodeava o desfiladeiro e que ocultava um segredo antigo, conhecido apenas por aqueles que ali haviam vivido toda a vida. Enquanto os gregos combatiam de frente convencidos de que o perigo só podia vir pela frente, algo começou a se mover na escuridão, longe do estrondo das lanças e dos gritos. O plano continuava perfeito, mas já não estava completo. E em silêncio, sem uma batalha nem um aviso, o destino das Termópilas começou a mudar. O nome do homem que abriu essa fenda ficou gravado na memória coletiva como uma maldição: Efialtes. Durante séculos, sua figura foi reduzida a um estereótipo cômodo. Um traidor vil, um ser desprezível que vendeu seu povo por um punhado de ouro. Assim o repetiram as histórias. Assim o reforçou o cinema, transformando-o em um monstro fácil de odiar, necessário para que a epopeia dos heróis permanecesse intacta. Mas a história raramente é tão simples, e quando observada de perto, torna-se incômoda. As fontes antigas não falam de uma criatura deformada, nem de um demônio nascido para trair. Heródoto, o principal testemunha daqueles acontecimentos, descreve Efialtes como o que realmente era: um pastor de males, um homem local que conhecia cada trilha, cada rocha e cada sombra da montanha que rodeava as Termópilas. Não era um general, não era um nobre, não era ninguém importante. Precisamente por isso, ninguém se preocupou em perguntar quem era, nem de onde vinha. A traição, para compreendê-la, não pode ser explicada apenas pelo momento em que ocorre, mas pelo caminho que a leva até ela. Efialtes não aparece de repente na tenda de Xerxes como um vilão surgido do nada. Ele aparece como o produto de um mundo que valorizava a perfeição acima da compaixão. Um mundo que julgava os homens não por sua lealdade ou sua vontade, mas pela utilidade de seu corpo. Na mentalidade grega, e especialmente na espartana, a vergonha era uma arma mais poderosa que qualquer espada. Ser excluído significava deixar de existir. Ser rejeitado implicava viver sem nome, sem honra e sem lugar. Por isso, antes de apontar Efialtes como a causa da derrota, é preciso fazer uma pergunta mais incômoda:
O que leva um grego a trair a Grécia em sua hora mais sombria? Foi realmente a promessa de riqueza que o empurrou a cruzar essa linha? Ou foi o acúmulo silencioso de desprezo, rejeição e humilhação? A história de Efialtes não começa quando ele entrega o caminho secreto aos persas. Começa muitos anos antes, longe do estrondo da guerra, em um mundo onde alguns homens nasciam já condenados a nunca pertencer. Para entender de verdade Efialtes, é necessário deter-se no mundo que o tornou possível. Esparta não era apenas uma cidade-estado. Era uma ideia levada ao extremo. Desde o nascimento, a vida de uma criança espartana não pertencia à sua família, mas ao Estado. Nada era privado, nada era compassivo. O primeiro julgamento não era feito por um inimigo, mas pelos próprios anciãos da Jerúsia. Ao recém-nascido não se perguntava quem seria, mas se merecia viver. Não buscavam inteligência, caráter ou nobreza de espírito. Buscavam força física, simetria, ausência de defeito. Qualquer sinal de fraqueza era uma sentença imediata. O Monte Taygeto erguia-se então como um juiz silencioso. Para os espartanos não era uma montanha, era um instrumento. Ali, no Apotetai, as crianças consideradas imperfeitas eram abandonadas, atiradas a um destino que não merecia luto nem lembrança. Não se tratava, em sua lógica, de crueldade, mas de eficiência. Um único elo fraco podia romper a falange. Um cidadão incapaz era uma carga para uma sociedade projetada com um único propósito: a guerra. Esparta não educava homens, fabricava armas humanas. Heródoto nunca descreve Efialtes como um monstro. Essa imagem surgiria séculos depois, quando a história precisou que a traição tivesse um rosto de acordo com o horror que provocava. Mas no contexto espartano, a deformidade não era apenas física, era moral e social. Ser diferente significava ser indigno. Imaginemos, então, uma possibilidade que a história mal se atreve a sugerir. E se o pai de Efialtes, um hoplita que conhecia muito bem o destino que aguardava seu filho, rompeu a lei mais sagrada de Esparta? E se, em vez de entregá-lo aos anciãos, fugiu? Fugir significava perder tudo: honra, cidadania, nome. Mas também significava salvar uma vida. Efialtes teria crescido então longe de Esparta, mas sob sua sombra, ouvindo relatos de glória, disciplina e sacrifício. Demasiado espartano em espírito para ser um simples pastor, demasiado imperfeito em corpo para ser aceito como um deles. Não pertencia a nenhum mundo, e essa fenda, aberta desde a infância, jamais se fecharia. Ela se tornaria uma ferida silenciosa, acumulando o ressentimento em um lugar onde a vergonha pesava mais que a morte. Efialtes cresceu como um homem suspenso entre duas realidades que nunca chegaram a se tocar. Não era cidadão espartano, mas tampouco um estrangeiro qualquer. Não era escravo, mas jamais seria aceito como igual. Vivia nas margens, nas montanhas, aprendendo a se mover por trilhas que outros nem sequer sabiam que existiam. Cada rocha, cada desnível, cada caminho oculto faziam parte de seu mundo cotidiano. No entanto, esse conhecimento não era um orgulho. Era o lembrete constante de que seu lugar estava fora das muralhas, longe da honra que definia os homens de Esparta. Seu pai lhe falou alguma vez da falange, do escudo que protegia não só o portador, mas o companheiro ao lado. Essas histórias não teriam sido meras lembranças do passado. Teriam sido promessas quebradas. Efialtes teria crescido ouvindo que a grandeza não se herdava apenas pelo sangue, mas se demonstrava com o sacrifício. E ainda assim, seu próprio corpo o condenava. Cada dia de sua vida foi uma prova sem júri, uma batalha impossível de vencer. Demasiado espartano para renunciar ao ideal, demasiado imperfeito para alcançá-lo. Com o tempo, essa tensão se converteu em obsessão. Provar que valia. Provar que a decisão de salvá-lo não havia sido um erro. Provar que sua existência tinha um sentido. E então chegou a guerra.
O rumor de um exército persa tão vasto que parecia não ter fim percorreu a Grécia como um presságio. Para muitos, foi uma ameaça. Para Efialtes, foi uma oportunidade. A última. Onde outros viam destruição, ele via a possibilidade de ser útil, de demonstrar aquilo que sempre lhe foi negado. Quando os espartanos marcharam em direção às Termópilas, Efialtes não viu apenas soldados, viu o ideal feito carne. Homens que encarnavam tudo o que lhe haviam dito que deveria ser. E compreendeu que aquele momento não se repetiria. Se alguma vez seria aceito, se alguma vez ocuparia um lugar na história de seu povo, seria ali, naquele desfiladeiro estreito, onde o destino da Grécia estava sendo decidido. Não buscava ouro nem recompensas. Buscava reconhecimento. Um escudo, uma lança e a oportunidade de morrer, como aquilo que sempre acreditou ser. Mas a história não se constrói sobre intenções, mas sobre decisões. E a sua estava a ponto de colidir com uma realidade que não deixaria espaço para a compaixão. Efialtes chegou ao acampamento grego sem escolta nem armadura, como um homem que sabe que não tem nada a perder. Diante dele, erguia-se Leônidas, o rei de Esparta, não como um mito, mas como uma presença real, feita de carne, disciplina e autoridade absoluta. Para Efialtes, esse encontro não era uma negociação, era um julgamento. Ali estava o homem que encarnava tudo aquilo que lhe havia sido negado desde o nascimento. Não falou como um traidor, falou como um suplicante. Segundo a tradição que sobreviveu ao passar dos séculos, contou sua história, a de uma criança salva da montanha, criada longe de sua cidade, alimentada por relatos de glória espartana e consumida pelo desejo de demonstrar que seu sangue ainda significava algo. Efialtes não ofereceu dinheiro nem vantagens políticas. Ofereceu a única coisa que possuía, seu conhecimento. Cada trilha da montanha, cada atalho oculto, cada ponto fraco do terreno que rodeava o desfiladeiro. Mas não era isso que pedia em troca. Sua petição era simples e, ao mesmo tempo, impossível. Queria lutar. Queria um escudo, uma lança e um lugar na muralha. Não pedia para sobreviver. Pedia para morrer como um espartano, recuperar a honra de seu pai e dar sentido a toda uma vida de exclusão. Leônidas o escutou sem ira e sem zombaria. Não precisava fazê-lo. Sua resposta não foi emocional, foi funcional. O rei não julgava intenções, julgava resultados. Teria pedido a ele que levantasse o escudo. Não como um gesto simbólico, mas como uma prova essencial. O escudo espartano não era um objeto individual. Era a metade de uma proteção compartilhada. Cobria o portador e o homem que lutava ao seu lado. Se um único escudo falhasse, toda a linha se abriria e a morte entraria sem resistência. Nesse instante, Leônidas compreendeu o que Efialtes se recusava a aceitar. Não se tratava de valentia nem de vontade. Se tratava de limites. A recusa não foi um castigo nem um desprezo aberto. Foi uma sentença pronunciada com a frieza de uma lei natural. Não podes. Duas palavras que não carregavam ódio nem compaixão. Apenas certeza. Para Efialtes, esse momento foi devastador. Ele não foi rejeitado por falta de coragem, mas pela mesma imperfeição que o havia perseguido desde o nascimento. Ali, diante do ideal que havia venerado toda a sua vida, entendeu que nunca seria suficiente, que Esparta não o havia abandonado uma vez, mas duas. E essa compreensão, mais do que qualquer promessa persa, foi o verdadeiro ponto de ruptura. A recusa de Leônidas não deixou espaço para a esperança. Para Efialtes não foi apenas um rechaço militar. Foi a confirmação brutal de uma verdade que ele havia tentado negar toda a sua vida. Não importava quanto sangue espartano acreditava carregar nas veias, nem quão profundo fosse seu desejo de se sacrificar. Seu corpo continuava sendo uma fronteira intransponível. Diante dos homens perfeitos que formavam a falange, compreendeu que jamais seria um deles.
Não havia lugar para a exceção. Não havia margem para a compaixão. Esparta não julgava almas, julgava funções. Humilhado e despojado de sua última identidade, Efialtes abandonou o acampamento grego convertido em um homem sem tribo. Até aquele instante, sua vida havia sido definida pela espera de uma oportunidade. Agora só restava o vazio. O sacrifício de seu pai, os anos de isolamento, a obsessão por demonstrar seu valor, tudo havia sido inútil. A vergonha, no mundo grego, não era um sentimento passageiro. Era uma condenação que marcava um homem para sempre. E a vergonha, quando não encontra saída, transforma-se em algo mais perigoso. Nas montanhas, longe do barulho da batalha, cada passo de Efialtes era uma conversa silenciosa consigo mesmo. Havia sido salvo para nada? Havia vivido apenas para ser rejeitado mais uma vez. A decisão que começou a tomar forma não nasceu do ouro nem da ambição imediata. Nasceu do ressentimento acumulado, da certeza de que já não tinha nada a perder. Se Esparta não lhe oferecia um lugar, ele buscaria reconhecimento em outro lugar. Não honra, não glória, mas poder. O poder de decidir o destino daqueles que o haviam declarado inútil. Havia outro rei naquelas montanhas. Um rei que não exigia perfeição física, apenas utilidade. Xerxes, o rei dos reis, não via homens, via recursos. E Efialtes possuía um que podia mudar tudo. Um segredo antigo, uma trilha esquecida, uma fenda na defesa que ninguém havia considerado uma ameaça real. Enquanto o acampamento grego dormia convencido de sua segurança, Efialtes começou a caminhar em direção oposta. Nesse instante, o suplicante morreu. O devoto desapareceu. Em seu lugar, nasceu um homem movido por uma única força: a vingança. O acampamento persa não se parecia em nada com o que Efialtes havia visto jamais. Não era apenas um exército, era o mundo inteiro concentrado em um só lugar. O ar estava carregado de cheiros estranhos, cavalos, camelos, especiarias trazidas de terras distantes. Dezenas de línguas distintas se misturavam em um murmúrio constante, como se a própria terra falasse através dos homens que a dominavam. Para um pastor das montanhas gregas, aquele lugar tinha algo de irreal, quase divino. Ali foi conduzido Efialtes, não como um convidado, mas como um recurso potencial, diante do homem que se fazia chamar Rei dos Reis. Xerxes o observou de seu trono dourado com a impaciência de quem está há dias sendo desafiado. Suas melhores tropas haviam sido rechaçadas uma e outra vez no desfiladeiro. A força bruta havia falhado. A humilhação se acumulava. E então apareceu aquele homem, pequeno, insignificante à primeira vista, mas com uma segurança que não condizia com sua aparência. Efialtes não ofereceu um mapa, nem fez um longo discurso. Ofereceu uma solução. Falou de uma trilha oculta, um caminho de cabras conhecido apenas pelos habitantes locais. A trilha Anopeia. Um caminho que rodeava a montanha e descia diretamente para a retaguarda grega, ali onde ninguém esperava um ataque. A atenção de Xerxes mudou em um instante. Aquilo não era uma proposta menor. Era a chave que abria a fechadura que havia detido um império inteiro. O pastor rejeitado por Esparta tornou-se de repente o homem mais importante da tenda. Xerxes fez a pergunta inevitável: qual era o seu preço? Efialtes não pediu apenas ouro. Pediu reconhecimento, status, um lugar na nova ordem que nasceria após a queda da Grécia. Tudo aquilo que seu próprio povo lhe havia negado. Para Xerxes, conceder essas promessas não tinha custo real. Um homem útil valia mais que 1000 soldados mortos. O acordo foi selado sem cerimônias. Na escuridão da noite, Efialtes começou a guiar Hidarnes e os imortais pela trilha secreta. Cada passo era uma afirmação de sua nova identidade. Já não buscava aceitação, buscava demonstrar poder. Enquanto os gregos dormiam confiantes em sua fortaleza frontal, a traição avançava em silêncio pela montanha.
não com um grito nem com um choque de aço, mas com passos cuidadosos e uma decisão irreversível. A armadilha havia sido ativada e já não havia volta. Enquanto a coluna persa avançava em silêncio pela trilha Anopeia, o destino da defesa grega começava a ser selado longe do estrondo do desfiladeiro principal. Leônidas conhecia a existência daquele caminho, mas confiava sua vigilância a um contingente de 1000 hoplitas fósseis. Sua missão era simples e vital: observar, conter qualquer incursão e enviar um aviso imediato. Durante 2 noites, nada ocorreu. A rotina e a falsa sensação de segurança fizeram seu trabalho. O perigo, quando não se manifesta, torna-se invisível. A irrupção persa foi tão repentina quanto desconcertante. Na escuridão, os fósseis despertaram com o assobio de milhares de flechas que rasgavam o ar. A chuva negra caiu sobre o acampamento antes que pudessem organizar uma defesa coerente. Convencidos de que eram o objetivo principal, reagiram como qualquer força grega treinada para sobreviver. Recuaram para uma posição elevada, o topo da colina, buscando um terreno onde resistir e vender caro suas vidas. Foi uma decisão lógica, mas fatal. Hidarnes e os imortais não haviam vindo para combatê-los, haviam vindo para passar. Enquanto os fósseis se preparavam para uma batalha heróica que nunca chegaria, a coluna persa os rodeou sem enfrentá-los, fluindo pela trilha, agora desimpedida como água, através de uma barragem rompida. O alarme não foi dado. A mensagem nunca chegou. Ao salvarem suas próprias vidas, os sentinelas condenaram o resto do exército grego sem saber. Para Efialtes, aquele instante confirmou o sucesso de sua traição. O caminho estava aberto. A retaguarda ficava exposta. Com o amanhecer, o desfiladeiro principal continuava envolto na ilusão de controle. Os gregos saudaram o sol como a promessa de outro dia de resistência. Não sabiam que, nas alturas, a luz começava a se refletir em milhares de máscaras douradas. Quando o mensageiro fóssil irrompeu no acampamento, exausto e aterrorizado, suas palavras despedaçaram a realidade. Vinham por trás. O pânico se espalhou mais rápido que qualquer flecha. A ideia de ficar presos entre 2 frentes, esmagados naquele gargalo, desintegrou a coesão da aliança. O debate virou gritaria. Para muitos contingentes, a retirada era uma opção sensata, salvar forças para lutar outro dia. Mas Esparta não pensava em termos de sobrevivência individual. Leônidas ouviu o aviso e não ouviu uma derrota, ouviu um chamado. A lei espartana não admitia retirada. A profecia de Delfos exigia a morte de um rei para salvar a cidade. Nesse cruzamento de pânico e destino, a batalha mudou de natureza. Já não se tratava de resistir, se tratava de escolher como tudo terminaria. A decisão de Leônidas foi tão rápida quanto irreversível. Não foi fruto do medo nem da confusão, mas de uma clareza absoluta. Compreendeu que a batalha, tal como havia sido concebida, tinha terminado. Permanecer ali com todos os contingentes significava uma aniquilação total. Uma derrota sem sentido que não compraria nem tempo nem esperança. Por isso deu a ordem que nenhum rei deveria dar: a retirada geral. Aos aliados ordenou que partissem, advertissem as cidades, preparassem novas defesas. A guerra não acabaria nas Termópilas, mas seu sacrifício sim começaria ali. Para os espartanos, ficar não foi uma escolha, foi uma consequência natural. A lei de sua cidade era mais forte que qualquer instinto de sobrevivência. Voltar com o escudo ou sobre ele não era uma metáfora, era uma forma de existir. Junto aos 300, permaneceram também 700 homens de Téspias, que escolheram livremente compartilhar seu destino. E um contingente de tebanos cuja presença a história discute, entre a lealdade forçada e a suspeita. O que ficou no desfiladeiro não foi um exército. Foi um testamento. Quando o ataque final começou, Leônidas abandonou a última vantagem que lhes restava:
Em vez de esperar no ponto mais estreito, lançou seus homens para o setor mais amplo do desfiladeiro, diretamente contra a massa persa. Já não buscava resistir, buscava ferir. Infligir uma perda tão brutal que o nome de Esparta se convertesse em uma lembrança indelével para o império. Em meio ao caos, o próprio Leônidas avançou até o coração da batalha, consciente de que sua morte era necessária para cumprir a profecia do oráculo. Não lutava para sobreviver, lutava para selar um destino. Cercado por inimigos, o rei de Esparta caiu sob o peso esmagador de um império inteiro concentrado em um único ponto. Sua morte não quebrou os espartanos, os transformou. A batalha deixou de ser pela Grécia e se tornou uma luta por seu rei. 4 vezes os persas tentaram tomar seu corpo e 4 vezes foram rechaçados. 2 irmãos de Xerxes morreram na tentativa. Finalmente, superados pelo número e pelo esgotamento, os gregos recuaram para uma colina, formando um último círculo de resistência ao redor dos restos de Leônidas. O final não chegou com o choque do aço, mas com o assobio inconfundível de milhares de flechas. O céu escureceu uma última vez. Quando o silêncio desceu sobre as Termópilas, a defesa havia terminado. Xerxes havia ganhado o desfiladeiro, mas o preço pago deixou uma cicatriz profunda. A vitória tinha gosto amargo. E enquanto os corpos jaziam imóveis, a história acabara de forjar uma lenda destinada a sobreviver a impérios inteiros. A vitória persa nas Termópilas foi, em aparência, absoluta. O desfiladeiro estava aberto, os defensores aniquilados, e o caminho para o coração da Grécia ficava expedito. No entanto, o triunfo deixou um sabor inesperadamente amargo. Xerxes havia ganhado o terreno, mas havia perdido algo mais difícil de medir: a invencibilidade. Um punhado de homens havia detido seu império durante dias e lhe havia arrancado a vida de milhares de soldados de elite. A mensagem era clara e perigosa. Se podiam sangrar ali, podiam sangrar em qualquer parte. A fúria do Rei dos Reis não se dirigiu contra os vivos, mas contra os mortos. Em um ato de sacrilégio destinado a restaurar sua autoridade, ordenou que o corpo de Leônidas fosse decapitado e exposto. Não foi o gesto de um conquistador seguro de si, mas o de um governante ferido em seu orgulho, incapaz de tolerar que um mortal tivesse desafiado seu poder divino. O desfiladeiro estava ganho, mas o mito persa havia ficado danificado para sempre. Em meio a esse cenário, apareceu Efialtes, esperando a recompensa prometida. Havia entregue a chave que abriu a retaguarda grega. Havia cumprido sua parte do trato. E o pagamento chegou, mas não como ele havia imaginado. Não houve cerimônia, nem reconhecimento público, nem palavras de gratidão. Um servo lhe entregou sacos de ouro e prata, mais riqueza do que um pastor poderia sonhar. Quando Efialtes levantou a vista buscando o rosto de Xerxes, não encontrou nada. O rei virou as costas e partiu. Para o império, sua utilidade havia terminado. Pior ainda foi o olhar dos próprios persas. Para eles, Efialtes não era um aliado, era um traidor. E na mentalidade guerreira, não há figura mais desprezível, mesmo quando essa traição resulta útil. O reconhecimento que havia buscado toda a sua vida voltou a ser negado, desta vez de forma definitiva. Ele havia trocado o rechaço de Esparta pelo desprezo silencioso da Pérsia. Enquanto isso, o sacrifício de Leônidas começava a dar frutos. O tempo comprado com sangue permitiu à Grécia se reorganizar. Semanas depois, a frota grega derrotou os persas em Salamina. Um ano mais tarde, em Plateias, o exército terrestre persa foi aniquilado. A grande invasão desmoronou. Grécia sobreviveu. E quando a ameaça desapareceu, chegou o momento de acertar as contas. O nome de Efialtes não foi esquecido, foi amaldiçoado. Sua traição não lhe outorgou um lugar no mundo, o converteu em um pária eterno. Com a derrota final da Pérsia, o ouro que Efialtes havia recebido
converteu-se em uma condenação. Não podia gastá-lo sem se delatar. Não podia mostrá-lo sem atrair olhares carregados de ódio. A Grécia, agora livre, não esqueceu. O conselho anfictiônico o declarou inimigo de todos os helenos e pôs preço à sua cabeça. De repente, cada caminho era uma armadilha possível, cada rosto uma ameaça. O homem que havia guiado um império ficou reduzido a uma sombra que fugia de sua própria terra. Viveu como um fugitivo, deslocando-se de um lugar para outro, evitando cidades, dormindo nas margens. O medo virou rotina. A traição não lhe havia dado um lar novo. Havia-lhe arrebatado inclusive o antigo. Onde quer que fosse, o nome de Efialtes não abria portas. As fechava. O ressentimento que o havia empurrado a trair transformou-se em uma vigilância constante, na certeza de que a morte podia chegar em qualquer esquina. A ironia era cruel. Havia sobrevivido a reis e exércitos, mas não à memória dos homens. Anos depois, creu ter encontrado refúgio em Antícera, longe do centro do poder e da guerra. Pensou que o tempo havia apagado seu rastro, que a vida podia se reduzir a uma existência discreta, quase invisível. Mas o destino não lhe concedeu sequer esse consolo. Seu final não chegou como castigo solene, nem como ato de justiça heróica. Chegou da forma mais banal imaginável. Em um beco, por uma disputa menor cujo motivo se perdeu para sempre, um homem chamado Atenades o apunhalou. Não sabia quem estava matando. Não conhecia a recompensa. Não buscava a glória. Efialtes morreu na lama, sem testemunhas ilustres, sem palavras finais, sem compreensão. Mais tarde, quando Atenades soube quem havia sido sua vítima, reclamou a recompensa. A história registrou o fato com uma frieza implacável. O homem que havia mudado o curso de uma guerra não morreu por sua traição, mas por uma briga insignificante. Assim, terminou sua vida. Não como protagonista de uma tragédia épica, mas como uma nota marginal no relato de outros. No final, ambos os homens alcançaram a imortalidade, mas por caminhos opostos. Leônidas e os 300 se converteram em um símbolo eterno de valor, sacrifício e resistência. Sua história sobreviveu a impérios, inspirou gerações e deu forma à própria ideia de lutar por algo maior que a própria vida. Em cada relato, sua morte não representa uma derrota, mas uma afirmação. A liberdade pode ser comprada com sangue, e às vezes esse preço muda tudo. Efialtes também se tornou imortal, mas de uma maneira muito mais obscura. Seu nome deixou de ser o de um homem para se converter em uma palavra. Em seu próprio idioma, passou a significar pesadelo. Todo o resto foi apagado. Sua infância, sua exclusão, seu desejo desesperado de pertencer, desapareceram sob o peso de um único ato. A história não teve interesse em entendê-lo, apenas em condená-lo. Era mais fácil convertê-lo em monstro do que aceitar que foi um produto de seu tempo e de sua sociedade. A pergunta incômoda permanece. Foi Efialtes um ser mau por natureza ou um homem quebrado por um sistema que não deixava espaço para a imperfeição? Esparta celebrava a honra, mas também fabricava párias. Exaltava a disciplina, mas castigava sem piedade quem não se encaixava. Nesse mundo, um homem sem lugar, sem futuro e sem reconhecimento se torna algo perigoso. Não porque busque destruir, mas porque já não tem nada a perder. Talvez a verdadeira lição das Termópilas não esteja apenas no sacrifício heróico, mas na sombra que o acompanha. Porque enquanto existirem sociedades que negam a humanidade, daqueles que consideram fracos, sempre haverá um Efialtes esperando em silêncio. Não como um vilão de lenda, mas como uma consequência inevitável. Um pesadelo nascido não do ouro, mas da rejeição.